Olá, seja bem-vindo a mais uma aula comentada ATC. Uma realização ATC, Escola de Aviação Civil. Eu sou o Leonardo Canali. E eu sou o Fernando Fonseca. E nesse episódio nós vamos falar aqui sobre a nossa primeira aula de conhecimentos técnicos. Vamos conceituar o que são as aeronaves, falar um pouquinho sobre as estruturas do avião. Aqui você do helicóptero, é legal você assistir essa aula também, porque embora a gente vai dar foco no avião aqui, pode cair algumas coisinhas do que está aqui na sua banca de helicóptero, tá? Então nós vamos falar sobre alguns componentes, estruturas e várias coisas nessa primeira aula de CT1. Para alunos ATC, esse episódio comenta a aula 1, Conhecimentos Técnicos 1, Introdução, dos cursos de piloto privado e piloto comercial de avião e helicóptero. Se você não é aluno ATC e não tem acesso ao curso, vai poder aprender também, é só ficar com a gente. Isso aí, aproveite esse episódio e vamos voar juntos. Vamos lá. Vamos lá, Léo, mais uma. Vamos começar. CT, eu gosto dessa matéria. Também. Você acho curte? bem curto. Acho bem legal essa matéria. É muito legal. E bastante coisas, como o próprio nome diz, técnicas, né? Uhum. E é assim, eu não tô no branco. É isso, acabou e... Tem segredo. É fácil. Eu sempre falo assim, todas as matérias do curso de PP eu gosto de modo geral, eu acho que são importantes. Mas essa aqui é importante também, você vai voar numa máquina que você precisa ter algum conhecimento de mecânica. Porque essa matéria aqui, se a gente for olhar no preto e no branco, eu entendo que ela é praticamente uma mecânica, assim, resumida. Eu fiz curso de mecânica também. Eu fiz 2 anos e meio de curso de mecânica. Sim. Só vendo isso todo santo dia. E eu posso dizer com bastante segurança que o CT, essa matéria é uma matéria que é a mecânica resumida, ultra resumida, lógico, né? Tipo, lá a gente vê muito mais ferramentas, procedimentos e tal, né? Até assim, queria te cortar também, até mesmo a parte mais de manutenção, né? Isso, do como serviço, fazer a manutenção. Então tem mais coisas envolvidas do que realmente... Do que o que tá aqui. Mas aqui é o básico. Que é o que a gente vê lá também, sim. Né? E mesmo esse básico a gente acaba vendo um pouco mais lá, lógico, que é mecânico. Claro. Mas eu chamo essa matéria aqui de mecânica aeronáutica. É mesmo, né? É mecânica. E eu acho justo, pô, você vai confiar a tua vida num equipamento, você não conhece nada da mecânica dele, não é razoável. Nem pode nem pode voar. Uma loucura, né? É loucura. Até no CFC lá faz muito tempo que eu fiz minha carteira de motorista, mas eu acho que tem mecânica lá também. Sim, tem umas coisinhas de mecânica lá pra você ter uma noção básica do seu carro, ou do carro em geral, né? No mínimo, Isso. né? No avião é muito mais, lógico, porque, pô, é muito mais criterioso. Uhum. Com esse conhecimento aqui, você vai poder olhar para um avião e falar, ele tá com uma manutenção boa? Não é isso. Mas você vai ter pelo menos um olhar crítico sobre a manutenção do seu avião. Um olhar crítico de entender, né? Eu vou dar um exemplo que eu não vou expor em que escola, eu já voei em vários lugares e tal, mas eu vou dizer que uma vez eu estava voando um Cessna. Olha que interessante, isso é um caso interessante para contar para os alunos, para eles entenderem a importância. Sim. E acendeu uma luz no voo, tá? Acendeu uma luz de low voltage. O que quer dizer, pessoal, para quem não sabe disso, quer dizer que o alternador caiu. Tá em pano. Tá na bateria. Isso. Né? E aí o protocolo é você desligar o alternador e ligar de novo. Isso tem que ser feito geralmente, se eu não me engano lá. Enfim. E aí o instrutor ficou morrendo de medo de desligar a bateria ao mesmo tempo, porque o interruptor lá no Cessna, a gente é quase conjugado. Ele é independente, mas ele é muito parecido. Ele estava do lado esquerdo, que é o lado que eu estava. Então, não tinha como o instrutor fazer. Eu tinha que desligar só o alternador. E não desligar a bateria. Mas ele estava com muito medo de desligar a bateria. E eu falei, ô fulano, não tem problema se eu desligar a bateria, é só ligar de novo. Ele falou, não, mas aí o motor vai parar. Eu falei, não, o motor não vai parar se desligar a bateria. Não, vai parar, pô. Eu falei, não vai. Ele estava imaginando que o motor aeronáutico é igual ao motor de carro. Que a centelha lá para ele funcionar depende de fato da bateria. Sim. Se você, com o motor em funcionamento num carro, tirar a bateria, ele vai apagar. Sim. Porque o sistema que ajuda a gerar a centelha lá do motor é a própria bateria. No avião, nós temos os magnetos para isso. Isso. Que é um sistema absolutamente independente. Pode desligar a bateria, não tem problema. Isso mesmo. E ele ficou com medo. Obviamente, eu respeitei. Ele é um instrutor. E não tem problema, fiquei com todo o cuidado, tá? Não desliguei a bateria.
Mas isso é um exemplo interessante do quanto a gente pode conhecer melhor o avião, para a gente até conhecer os sistemas, conhecer um pouco da mecânica, Sim. até numa situação de pane a gente tem um pouco mais de senso crítico. Né? Ali ele teve um excesso de zelo, mas ele poderia ter uma falta de zelo em outra coisa Isso, importante por desconhecer o equipamento. Verdade. Então, assim, essa é uma história muito prática do que o conhecimento técnico e de mecânica pode ajudar na sua segurança de voo. É né? verdade, Não isso é é verdade. Isso é muito importante, até mesmo porque você entrar numa máquina, né? Seja o carro, ou até mesmo o avião em si. Vamos falar mais do avião. Uhum. E você piloto, né? Você que está ouvindo aí, você é o piloto. Você chegar numa aeronave e não ter um conhecimento básico do que essa aeronave pode te proporcionar de performance, de estrutura, se essa aeronave é acrobática ou não, será que eu posso fazer uma curva mais acentuada? Será que eu posso aumentar o fator de carga dessa aeronave? Se você não tiver uma noção nem mínima que seja, você não vai operar a aeronave com segurança. Não tem jeito. Você não opera. Por isso que em linha aérea tem um estudo aprofundado dos sistemas. Perfeito, é muito rigoroso. Muito. Mas tem protocolo para tudo. Tem, mas tem que conhecer. Tem que conhecer. Porque você leva a segurança. Isso. Aquele pouso no Rio Hudson, só para não estender, não ficar muito técnico, Sim. mas você com certeza lembra do Sully. O filme. Aliás, o filme é excelente. Tem um livro também aqui. Sim. Tem na nossa biblioteca aqui, aliás. É excelente o filme, né? O filme é muito fidedigno. Isso. A aviação, até a violação que eles fazem de tirar o cinto abaixo de 10 mil pés, tá perfeito. Eu acho que foi o primeiro filme de aviação que eu assisti, embora outros filmes de aviação já assisti, que assim, foi assim... tecnicamente é um bom real. Parecido Concordo. mesmo com o que acontece nas companhias e treinamento e tudo. Assistam, vocês vão... Lá no Sully, ele tem uma... Eu não vou explicar muito pro aluno, assiste o filme lá depois, eu não lembro se o filme explora isso, mas o ponto é, ele liga o APU, não sei se você lembra disso. E isso é fundamental, inclusive depois mudou o protocolo e agora liga o APU quando você perde os dois motores. Sim. Se tiver disponível. Isso foi o conhecimento profundo daquele comandante nos sistemas, ele fez o protocolo e ainda fez uma outra coisa que ele julgou que era bom. E se não fosse aquilo, provavelmente não teria tido o sucesso que teve, né? Ninguém morreu. Sim. Então, assim, um Airbus pousou no Rio Hudson, lá em Nova York, e saíram as 100 e tantas pessoas lá, quase 200, de boa. Sim. Pelo conhecimento dos sistemas dele, ajudou a elevar. Tanto que depois a Airbus incorporou aquilo no checklist. Verdade. Naquela situação. Foi assim, é um filme fantástico. Isso aí. Mesmo. Bom, introdução dada da matéria, acho que já entenderam a importância. Já entenderam, né? Como funciona aí. A aviação não é brinquedo, como costumam dizer, né? Não é brinquedo, jeito. Não. Tem que levar a sério mesmo. Independente se você está ingressando agora ou um comandante de 30, 40, 50 anos de carreira de aviação, a seriedade é fundamental. A mesma. Tem uma coisa que eu só vou dar uma puxadinha de orelha rapidinho, que tem uns alunos, né, que gostam de ir fazer as aulas de voo, mas ao invés de entender o conhecimento, né, voar realmente o avião para ter uma base sólida e a parte básica, né, bem fortificada, preferem ficar fazendo filminho, videozinho, verdade. né, ficar ali, TikTok. Gente, vai aviação voar. Não é brincadeira. Verdade. Não é brincadeira. Tem que sentar lá, o bumbum lá no avião e estudar. Ainda voar mais nesse momento, né? Ainda mais agora. Isso vale para todo mundo. Sim. Mas nesse momento de aprendizado... Concentração. Pô, total. Concentração, porque é a sua vida, é a vida do instrutor de voo e a vidas que estão embaixo, né? Claro, as casas que estão... Então é uma responsabilidade muito grande. Então, vamos prestar mais atenção, né? Vamos aí ficar focados. Quando tiver o brevet, se tiver o seu avião, estiver voando, aí é outros 500. É outro momento. É um outro momento. Mas na parte que você está ali aprendendo, foco. Tá bom? Excelente. Vamos lá. Aviso. Isso. A gente precisa conceituar a aeronave, Fonseca, e aí eu deixo você fazer a classificação na sequência, pode ser? Pode. A primeira coisa que a gente precisa aprender nessa matéria é o que é a aeronave, né? E a aeronave, pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, é qualquer coisa assim, ó. Todo equipamento manobrável no ar, capaz de transportar pessoas ou coisas, é uma aeronave. Sim. Né? Então, há uma discussão atual muito profunda sobre os drones. É isso. Né? Então, assim, os drones são aeronaves? Olha, por esse conceito, os drones atuais me parece que sim. Os mais atuais. Né? Se você... Consegue, né?
vai fazer uma entrega de pizza com um drone, ele não é um equipamento manobrável no ar, capaz de transportar pessoas ou coisas. Ele está transportando uma pizza, é uma coisa. É uma isso. coisa, é um objeto. Então, ele é uma aeronave, sim, nesse caso. Agora, o seu drone que você compra ali na padaria, na Americanas.com lá, paga R$50, né? Esses drones baratinhos e tal, ele é um equipamento mais ou menos manobrável. Isso. Nem é tão manobrável, não é capaz de transportar pessoas ou coisas, portanto, ele não é uma aeronave. Então, essa é a discussão. Agora, é claro, o avião ou o helicóptero que nós estamos trabalhando aqui, é óbvio que é uma aeronave, ele é capaz de transportar pessoas ou coisas, ele é manobrável no ar e tal. Então, esse é o conceito de aeronave. E para toda aeronave, há uma questão de registro e tudo. Sim. Então, essa é a discussão, né? Preciso registrar drones? E aí a ANAC já está com categorias. Me parece que ela está colocando, eu estou um pouco por fora disso, mas eu sei que ela está colocando categorias, né? Por peso, você tem que fazer seu drone lá e tal. Eu só estou levantando isso porque é uma discussão moderna. E talvez esse conceito de aeronave acho que vai ter que ser mexido. Sim. Porque é claro que você não pode tratar um drone como um avião qualquer. Eles colocaram até tem uma atualização aí que acredito que já vão entrar aí nos próximos livros de regulamentos, né, conhecimentos técnicos e tudo mais, que eles falam assim que além do que você falou, a força útil que é gerada por esse equipamento não pode ser exercida contra o solo. Porque entendi. aí eu acho que aí tira esses drones mais básicos, né? Entendi. Porque os drones só conseguem mesmo subir, jogando, né, a hélice ali, empurrando o ar contra o solo, forma aquele colchão de ar para conseguir subir. Aí eles estão mudando o conceito. Isso, eles estão fazendo essa alteração para realmente fazer a separação, o que é drone e o que é realmente aeronave. É porque nesse conceito atual, que é do CBA, que ele está até acima do regulamento, CBA é lei. Isso. Né, uma lei federal, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, igual o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor. Isso. São leis, né? São leis mesmo. Pelo CBA, a gente tá botando tudo no mesmo baile, né? E não é, né? Não dá pra gente tratar igual. Né? É verdade. Bom, mas aí temos a classificação das aeronaves, Fonseca, duas. Então, os dois nomes que muitos se confundem, mas assim, é só pra gente poder separar, porque existem inúmeros tipos de aeronaves, né? Perfeito. Existem balões, dirigíveis, planadores, helicóptero, tem uma asa delta, autogiro, um leque de aeronaves aí para o ser humano poder operar. Então houve essa separação, né? O que cuida de um e o que cuida de outro, né? Quais são esses efeitos que podem causar para que essa aeronave consiga manter o seu voo e através desse modo como que essa aeronave se locomove é o que faz essa classificação. Perfeito. Então nós temos dois nomezinhos que se chama aeróstatos ou aerostatus, né? Dependendo aí da leitura dos livros, e os aeródinos, ok? O que eu gosto de falar aqui um pouquinho, que muitos dizem assim, aeróstatus, aeródinos, meu Deus, né? Eu gosto de falar que o dinos, né? Não tem um aeródinos, né? No final, dinos é dinossauro, né? Algo pesado, né? Então já começa a tirar essa dúvida, e o estático, né? Vem de parado. Isso. Agora, o status, né? O aeróstatus, o que vem dele? Ele vem das aeronaves mais leves que o ar, que segue ali o princípio de Arquimedes, né? Que é o princípio do empuxo. Ou seja, você quer dar um exemplo a respeito da garrafa? Pode ser. O exemplo da garrafa que eu dou lá na aula é que se a gente pegar uma garrafa PET, sim, com ar dentro, sem água, e a gente empurrar numa piscina, ela vai subir. Sim. Isso porque dentro dela tem o ar, fora dela, no meio, é a água é mais densa do que o ar, né? É evidente, e aí ela vai receber o empuxo equivalente ao seu peso. Sim. Que é o princípio de Arquimedes. Todo fluido, mergulhado em um outro fluido, mais denso do que ele, receberá um empuxo equivalente ao seu peso. Perfeito. Que é o princípio do balão. Como é que funciona isso no balão, Fonseca? Então, do balão, se for aqueles balões, né, que tem o próprio oxigênio, né, que entra ali, é necessário ter uma mudança de temperatura interna com a externa. E a gente já viu, né, lá a gente já chegou a falar um pouquinho da lei dos gases? Não, é na próxima aula. Não, beleza. Lá em teoria de voo, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei dos gases, onde a diferença de temperatura com pressão e densidade. Perfeito. Então, no caso dos balões, a oxigênio ou a hélio, enfim, o que seja, eles precisam ter uma alteração de temperatura
interna com a externa, para que gere uma pressão e uma densidade menor em relação à externa, e aí a quantidade desse peso, né, que em relação ao que está dentro do ar, do balão, com o que está o externo, faz com que esse deslocamento seja maior e na mesma proporção. Então, quanto mais quente for esse balão, mais alto ele vai subir. Ele vai ter mais diferença de densidade. Densidade, é pressão, como que nem a garrafa, né? A garrafinha que você falou do ar vazio com... Se a gente colocar um pouquinho de água dentro dessa garrafa, ela vai ter um empuxo menor. Sim. Porque lá dentro a densidade vai mudar. Começa a equalizar. Com o fluido. Se eu pegar a garrafa cheia de água, vai afundar. Vai afundar. Porque equalizou totalmente. O fluido da água dentro e fora é a mesma coisa. Isso. Então essa é a sacada, né? A grande sacada é tirar densidade ou pressão entre os dois ares, né, o interno e o externo, através desse aumento de temperatura. No caso dos dirigíveis, colocavam um gás menos denso. Isso, que é o gás hélio, enfim. Tinha os gases inflamáveis lá, isso. que era complicado. Perfeito. E os aeródinos seguem a terceira lei de Newton, né? No modo geral, como a ANAC também exige isso do aluno, que a gente já viu lá, né, da terceira lei de Newton, toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, porém em sentido contrário. Perfeito. Então, da mesma maneira que você aplica uma força empurrando uma mesa, a mesa vai te devolver com a mesma força que você aplicou. Então, dependendo do tamanho que seja essa mesa e a sua força não seja o suficiente, você precisa de mais pessoas para conseguir empurrá-la. Sim. Para você conseguir vencer e ter esse deslocamento. Então, no avião mais pesado que o ar, segue a mesma linha de raciocínio. Então, para mover toda aquela massa, né, todo aquele peso se deslocar, é preciso gerar uma força e a reação empurrar para que consiga se locomover. Muito interessante. Aí a gente pode dizer assim, aqui no conceito de aeródinos, a gente vai dizer que os aviões, helicópteros vão no princípio da ação e reação. Lá em teoria de voo, vocês vão ver que a gente vai ensinar uma outra coisa que é o teorema de Bernoulli. Mas a gente conversa sobre isso mais lá naquela aula. Aqui você só tem que entender isso. Mas aí, Fonseca, status, né? Parado. O helicóptero, ele consegue ficar parado no ar, fazer um voo parado. Sim, ele é um aeródino ou um aeróstato? Ele ainda continua sendo um aeródino, né? Até pela questão mesmo de ser mais pesado que o ar e o grande rotor principal, né? Que é conhecido aí, ele é uma asa, né? Por isso que é considerado como uma asa rotativa. A asa está em movimento. Isso, e essa asa está em movimento, mantendo a sustentação dessa aeronave, né? E ele conseguindo pairar sobre o ar. Um conceito que eu gosto de dizer é o seguinte, nos aeródinos tem movimento associado à sustentação. Sim. E nos aeróstatos não. Não tem movimento, nada está se movimentando dentro do balão para fazer ele subir. Teve um aluno que perguntou para mim, né? Falou assim, e o asa delta, o parapente, né? Ele é mais leve que o ar? Também não. Também não. Porque para estar ali, é preciso do corpo, o homem, né? A pessoa ali operando esse tipo de equipamento. E o homem é mais pesado que o ar. Não tem jeito. Então, os efeitos que precisam ter sobre a asa delta, sobre o parapente, o paraquedas, é da mesma maneira. Aí a gente pode assimilar ele a um planador. Sim, um planador. É a mesma coisa. No caso de uma asa delta, de um parapente, é uma asa, como qualquer outra, e precisa de movimento. Precisa ter um movimento. Se o parapente não for para frente, não tem sustentação. Não decola assim, igual o balão, né, para cima. Ou a asa delta também, o cara sai correndo lá na rampa, isso, para gerar movimento. Aí a asa começa a ter vento relativo, já vimos que é isso, para então gerar. Por isso que eles selecionam lugares bem mais altos, né? Para planar para baixo. E aí a asa delta, ele pica, né? A asa, para que gere mais velocidade sobre o extrador. Se ele consegue ter essa diferença de pressões e tudo mais, ele consegue fazer o voo, subir. São aeródinos também. São os aeródinos, perfeito. Beleza, aí a gente vai falar sobre o avião, um pouquinho, falar sobre os componentes. Essa parte aqui, o pessoal de helicóptero, né, fala, não precisava assistir isso. Olha, eu assistiria, primeiro conhecimento nunca é demais, né? E depois pode cair algumas coisinhas aqui, não tudo, principalmente a parte de esforços aqui, aí pode cair, tá bom? Mas vamos lá, então. E do modo geral, estrutura, grupo de sistema, também tem um helicóptero. Não muda nada. Não vai mudar nada. Vamos lá, estrutura. Fonseca, como seria... as diferenças, só um parênteses, para essa aula aqui, tá na aula 3 de Teoria de Voo de Helicóptero.
Nessa aula a gente vai falar sobre a estrutura e tudo do helicóptero em si. Ok, tá? Tudo bem. Mas aqui nós podemos focar no avião, então. Beleza. De estrutura, os componentes do avião. Eles estão divididos, pessoal, os componentes do avião, em estrutura, grupo motopropulsor e sistema. Então, tudo que está dentro do avião ou é estrutural, ou é grupo motopropulsor, ou é sistema. Sim. Uma dessas 3 categorias. Sim. Né? Isso. E aí nós vamos dizer para vocês o que está dentro de cada uma dessas categorias. Vocês têm que saber disso. Então, os componentes, tanto do avião quanto do helicóptero, eles vão estar classificados em estrutura, GMP, que é grupo motopropulsor, ou sistemas, beleza? Essas são as classificações. Então, quais são os componentes da estrutura, Fonseca? Ok, vamos direto ao ponto, que o que realmente cai Isso. pergunta na banca. Pra gente aqui não tem que filosofar muito. Isso. E é bem simples, né? Então, a estrutura, né? Então, o conceito de estrutura é tudo aquilo que pode fazer com que algo possa ser guardado dentro dele, né? Por ser uma estrutura. Sim. E as junções, né? Dentro dessas estruturas, formando um corpo. Então, a primeira, que é a mais importante, né? Que se chama fuselagem. Uhum. Então, é onde você guarda, né? A briga, né? A briga, carga, passageiros, o piloto, toda a parte dos sistemas também ficam tudo dentro dessa estrutura chamada fuselagem. Temos a própria asa, né? Que é uma estrutura também. São vários componentes juntos que formam essa estrutura. A gente vai ver mais para frente. Mais para frente. E a empenagem, que também é uma estrutura, né? A empenagem é o conjunto do estabilizador horizontal com o vertical. Então é o conjunto total. Muitos acham que empenagem é somente o estabilizador deriva, vertical. O estabilizador vertical, e não é. É o conjunto. É o conjunto. Nos aviões que tem cone de cauda, também faz parte da empenagem o cone de cauda. Isso, perfeito. E agora temos o grupo motopropulsor. Simples. Que é bem tranquilo. Motor e hélice. Isso. Acabou. Por isso que fala grupo, né? O grupo, moto, que é o motor, e propulsor, o que vai dar propulsão para esse veículo, né? Essa aeronave se locomover. Então, perfeito. Motor e hélice. E todos os seus primos e amigos. Isso. Né? Então, tá acoplado no motor uma bomba de pressão. Tá no grupo motopropulsor, os magnetos. Nós vamos ver mais pra frente. Perfeito. Mas entenda que os seus componentes do motor também. Isso mesmo. No GMP. E por fim, os sistemas. Sistemas. Então, mais simples ainda, né? Sistema hidráulico, sistema pneumático, elétrico, ar-condicionado, sistema de ar-condicionado, sistema de iluminação, sistema de iluminação. Então, são todos sistemas de modo que, para que essa aeronave consiga operar. Né? Para comparar com o carro, você tem lá sistema de som no seu carro, sistema de alarme. O próprio sistema de direção hidráulica, né? Ali você tem um volante mais leve. Vários sistemas. Locomover. Então, esses são as 3 partes de componentes principais de um avião. Beleza. Estrutura, grupo motopropulsor e sistemas. Pensa aí o que está dentro de cada um. Aí a gente vai dar uma esmiuçada na estrutura. Okay. Né? Mas antes, como a gente vai falar de estrutura, e estrutura tem a ver com mecânica, a gente vai falar sobre os esforços estruturais que o avião pode sofrer, que os componentes podem sofrer. São 4 esforços, Fonseca, vai lá. Ok, esses esforços, né, que essas estruturas... Mais um. Isso, que essas estruturas podem suportar, a gente tem compressão, depois a gente vai explicar um pouquinho, só modo geral, né? Isso. Compressão, tração, torção, cisalhamento, que são os principais, e temos, por último, flexão, que dentro dessa flexão existem mais 2 forças, né? Que é a tração e compressão. É a combinação da tração e da flexão. Temos gera a flexão. Da tração e da compressão. Isso, gera a flexão. A flexão, isso, perfeito. Então vamos lá, pensando em compressão. Todo mundo sabe que comprimir algo é esmagar algo. Né? Então, quando a gente esmaga alguma coisa, a gente está comprimindo. Vamos dar um exemplo prático aí para o ouvinte que não tá sem imagem, ele conseguir ilustrar. Se você pega um amassador de batata, você está fazendo um esforço de compressão. Diminuindo, né, esse volume ou a área dessa batata, por exemplo, ali. Né? Ou até mesmo do copo plástico, a latinha, tem aqueles esmagadores de latinha, né? Pisa com a latinha para diminuir dela, ali é uma compressão. Ok? E aí gerou ali uma deformação na latinha. Uma deformação plástica, que é uma deformação definitiva, não volta mais. Isso. Não, é a permanente. Permanente. Isso, a plástica ainda volta. A plástica ainda volta um pouquinho. É permanente, é verdade. Temos a tração,
A tração, quando você puxa, né, as coisas. Vamos dar um exemplo de tração? Cabo de guerra. Isso que eu ia falar. Não é legal? Aquela brincadeira, né? Um grupo fica de um lado, o grupo fica do outro, ficam ali tensionando o cabo. Aquela corda ou o cabo, né? Aquela corda, aquele cabo tá sofrendo ali um esforço de tração. Ou até mesmo quando um carro de algum amigo, né, quebra, aí faz ali uma conexão com o cabo, e aí o carro da frente fica ali tensionando, né? Aquele cabo ali, que ali é tração também. Tá rebocando o carro. Isso, o reboque do carro. Temos o próximo que é torção. Então, é bem... Torcer, né? Torcer alguma coisa, né? Torcer uma roupa, um pano. Um pano, legal. Temos um exemplo interessante que é aquelas garrafinhas plásticas de água, que agora elas são bem molinhas, elas falam pra você torcer elas, né? É, isso mesmo. Que é criar um momento, né? Um torque ali, uma torção. Basicamente, você vai jogar uma força pra um lado e outra força pro outro. Isso, né? Isso mesmo. E por último, o cisalhamento. Fácil, corte. Que é o atrito ou mesmo o corte, né? Entre duas estruturas, gerando um atrito em movimentos diferentes, né? Então, esse contrários. É o cisalhamento. Tesoura é um bom exemplo. Isso. Quando você corta uma folha, você tá submetendo ela a um esforço de cisalhamento. Isso. Né? Uma coisa para cima, outra para baixo, e muito rente ali. Isso. E ele fica, né, no eixo ali, fica ali trabalhando. É diferente da torção. Isso. Né? Isso mesmo. Lembrando que o cisalhamento é a força mais poderosa de todas essas. Né? Por isso que você consegue, com uma tesoura, você consegue facilmente cortar as coisas. Mesmo essa mesa aqui. Um alicate mesmo. É um alicate muito forte. Ferro, corta tranquilo. Mas uma tesoura escolar, se eu pegar essa mesa aqui, que tem uns 20 milímetros aqui, ela corta, não vai cortar 100%, mas ela vai causar algum vai machucar. Né? Mesmo. Então o cisalhamento é muito forte. Agora, se eu quiser flexionar essa mesa aqui, comprimir ela a ponto de causar algum dano nela, tem que ser uma força muito absurda. forte. Você vê, então quer dizer, o cisalhamento é uma força poderosa. Sim, verdade. E por último também, mas não menos importante, nós temos a flexão, que são esses dois movimentos, né? A gente já sabe como é que funciona a compressão e como funciona a tração. Então, a flexão, como é que a gente pode usar para elucidar eles? Vamos pensar. Uma borracha, por exemplo? Uma borracha, né? Uma borracha, quando você está apagando, ela flexiona. Isso, ela faz esse movimento de flexão, né? Dentro dela, de um lado tem uma compressão e do outro tem uma tração. Isso. Um lado está comprimindo, o outro lado está esticando. Isso, né? Então ele faz esses dois movimentos ao mesmo tempo. Exato. Embaixo ele flexiona, em cima ele tensiona, ele comprime ou vice-versa. Aí não importa. Dependendo ali do movimento que você faz. Então, só para recapitular, compressão, tração, torção, cisalhamento e flexão, que é a combinação da compressão e da tração. Isso. Ok, o próximo que a gente pode falar agora vai ser voltado para a própria asa, né? Perfeito. Si, essa estrutura grande e muito importante. E o que é a asa, né? Como é que a gente pode usar o conceito de asa? Você quer definir? A asa gera sustentação para o avião. É a parte principal. Parte que gera a maior sustentação. Não é tudo que gera sustentação, isso é outro conceito. Sim. Mas é aquilo que gera a maior parte da sustentação do avião. Sim. E é onde também armazena o combustível, né? Na maior parte dos aviões, sim, lá dentro você tem um tanque. Sempre vai ter lá o tanque para que seja armazenado dentro da asa. Desde um Cessna 152 até o A380 lá na asa. Não importa. Talvez alguns aviõezinhos menores, eu acho que o Cub não é. Não, né? O Paulistinha também não. O Bueiro, se eu não me engano, é tudo lá na... Não, eu acho que o Bueiro o Bueiro é na asa. A asa é metálica do Bueiro. Tá. Aquele então, avião argentino. Eu não vou falar mal do Bueiro, não, porque tá gravando. Depois a gente conversa sobre o Bueiro. Deixa quieto. Aqui, Fonseca, nos componentes, eu acho que a gente não vai conseguir explicar muito bem sem imagens. Sim. Tá na aula, então vamos fazer recapitular o componente e uma coisa que pode cair dele na ANAC. Ok. Então vamos lá, componente 1. Então, primeiro, longarina. Então, é a parte estrutural principal. O que suporta os esforços estruturais da asa. Isso. Ponto. Perfeito. É isso que vai cair na ANAC. Qual componente da asa suporta os esforços estruturais? Longarina. Que vai da ponta da asa até... Da raiz à ponta. E acabou. Longarina. Próximo, tirantes. Os tirantes. São diagonais. Perfeito. Suportam esforços de tração. Então, tirantes, tração. Tem que saber disso. Isso. Os tirantes da asa suportam
esforços de tração. Sim, o tirante, eu gosto de comparar com uma corda, né? Como se fosse uma corda tensionada ali. Então ali é tração, tá bom? Então o tirante, ele é responsável pelo esforço de tração. Temos as nervuras, que dá o formato aerodinâmico, que esse é o principal formato aerodinâmico da asa. Não suportam esforços estruturais, também pode cair. Um componente da asa que não suporta esforços estruturais, a nervura. Isso. A nervura, ela tá ali só para dar o formato aerodinâmico. Isso, perfeito. São várias nervuras. Sim. E por último, os montantes, né? Perfeito. Eles ficam ali entre a nervura e como é que fala agora? Que esqueci aqui. A longarina. E ele suporta os esforços de compressão. E pode estar também entre uma nervura e outra, a depender do avião, para evitar que as nervuras se juntem, né? Com a vibração elas voltam e tal. Então o tirante, ele tá ali. Tirante não. O montante. O montante, ele tá ali. Não é aquele montante fora que você vê. Esse é outro montante. Esse montante tá dentro da asa. Dentro da asa, isso mesmo. Ele tá suportando os esforços de compressão. Então a gente tem que lembrar que os montantes, compressão. Tirantes, tração. Nervura, formato aerodinâmico. Longarina, esforços estruturais. Isso mesmo. Acabou. É isso que vai cair. É o principal componente da asa e ele suporta os esforços específicos aí para eles. Só por essa dica, Fonseca, eu acho que já valeria o joinha, porque só por isso e entrarem aqui no site. No site e conhecer, né? Porque se você não é um aluno ATC e quer estudar com a gente, é só acessar lá no nosso site www.atctreinamento.com.br. A ATC é uma escola de aviação civil homologada pela ANAC. A gente ministra cursos de aviação no formato EAD. Lembrando que esta aula comentada ATC faz parte de uma série complementar do nosso curso, para auxiliar os alunos nas revisões das aulas principais. Interessante, ó. Junte-se aos mais de 5.000 alunos ATC e venha estudar com a gente. Para mais conteúdo de aviação, segue lá no @ATC Treinamento. Segue lá, pessoal. Bom, falamos então dos componentes, acho que essas dicas são muito legais. Sim. E aí nós temos as classificações da asa, né? Sim. Quanto a localização, a fixação, a quantidade e a forma. É decorebinha também. Então, a localização, gente, é só você pensar. Você pode ter uma asa baixa, que está embaixo da fuselagem do avião, sempre em relação à fuselagem do avião. Isso. Uma asa média, que está na metade, no meio, média da fuselagem do avião, e uma asa alta, que pode estar grudada em cima da fuselagem do avião. E aí nós temos ainda uma última, que pode estar acima da fuselagem, longe da fuselagem, por meio de estruturas, que é a asa para-sol. Perfeito. Então são as classificações. O que você tem que saber então? Asa. Geralmente ele pode te perguntar o jeito, quais são as possibilidades de localização. Então baixa, média, alta, para-sol. 4, acabou. Resolvido. Isso mesmo. O que pergunta às vezes na ANAC pode cair é uma estrutura, né? Localização de uma asa que fica acima da fuselagem. Pode ser. Aí, calma aí, né? Pode ser asa alta ou para-sol. Mas se a ANAC lá, na provinha, tiver lá com uma estrutura tá, boa. que eleve, né? Acima dessa fuselagem, aí sim é para-sol. Porque se tiver somente. Porque assim, a ANAC não vai falar que está conectada na parte superior da fuselagem, ela está acima. Para te induzir ao erro. Para você colocar lá um ou outro. Tá. Mas se tiver com a estrutura que faça essa separação, aí é o para-sol. Resolvido. Perfeito? Imagens estão lá na aula, né? Isso. Aqui nós não vamos usar por causa do podcast. E aí nós temos ainda a classificação quanto à fixação. São 2 tipos. Sim, então temos a fixação cantilever e semi-cantilever. Tá. Então, essa fixação nada mais é um suporte, ou estáis, que a gente pode também falar, que ele fica conectado com a fuselagem junto com a parte do intradorso de uma asa. Então, isso aqui é específico para aviões de asa alta. Que, dependendo ali do tipo da aeronave, tem essa estrutura. Tipo Cessna 152. Sim. E tem alguns modelos de Cessna 172, 182 que não tem esses tais. Então, o que não tem, asa cantilever. O que tem, semi-cantilever. Então, a maioria dos aviões que você for voar no aeroclube, que são Cessnas 152, todos eles são fixações Paulistinha, Aerobuero, tudo semi-cantilever. Isso mesmo. Vocês vão ver essa estrutura que sai da fuselagem conectada na parte do intradorso de uma asa. Então, se tem uma estrutura para ajudar na fixação da asa, essa asa é
semi-cantilever. Se não tem, cantilever. Resolvido. Bom? Imagens estão lá na aula. Perfeito. E aí tem a quantidade. E Quantidade de asas. Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5. 7. Antigamente, já viu aqueles vídeos que tem, que é bem engraçado, Antigos, né? Tinha 6, 7 planos de asa, né? É absurdo. O cara começava a decolar, já se desmontava toda a estrutura do avião. Não aguentava, né? Não tem jeito, é muita asa. É um prédio praticamente andando, né? A gente vê hoje ainda aviões antigos em voo biplanos. Sim. Então pode ser monoplano, uma asa, biplano, duas asas, triplano, 3 asas, quadriplano, 4 asas, pentaplano, assim por diante. Então a ideia é quanta quantidade. Só curiosidade, a gente não está mais usando biplanos porque a gente viu que a interferência de uma asa com a outra mais tira eficiência do que aumenta. Então... E hoje, para os tipos de aeronaves que possuem, não tem mais o porquê. Não tem sentido. Mais mesmo na época da guerra. E eles eram voos mais visuais. Exato. E acreditavam que ia somar, mas não soma. Não soma. Que atrapalha uma asa com a outra. No final das contas, era melhor ter uma asa só. É melhor ser uma só. Perfeito, isso mesmo. Só para deixar bem claro, gente, quando vocês olham para um avião, né, principalmente os aviões aí, os comerciais e tudo, a gente fala, mas não é 2 asas? Uma asa do lado direito e uma do lado esquerdo? Não. É uma asa só. É uma asa. Só que quando você olha o avião de frente, é o plano que forma. Aí ele é um monoplano, né? Que ele forma um plano de asa. Que vai desde a ponta de uma asa até a outra. Até a direita. Isso. Agora, quando tem um outro plano, como esses aviões mais antigos, aí é bi. São 2 asas inteiras. De asa inteiras. Isso. Existe um conceito que não é muito comum. A gente vê, às vezes, em algumas referências aí, que é a semiasa. Então, um lado seria uma semiasa, outro lado seria outra semiasa. Esse é um conceito. Então, a gente não vai falar asa esquerda ou asa direita, porque é uma asa só, caso esteja no mesmo plano. Muito bem colocado. Mas eu tenho a semiasa esquerda e a semiasa direita. Não é comum para os estudos de piloto privado, mas é comum em literaturas mais avançadas. Semiasa esquerda e semiasa direita. Mas a asa é uma só. Sim. É só título de curiosidade mesmo, né, Léo? Perfeito. Ok. O próximo agora é a forma, né? Como assim forma, né? É o desenho dela, né? Então posso ter um desenho mais em delta, posso ter um desenho quadradão, retangular, posso ter um desenho afunilando, e aí dependendo do desenho da asa que a vista implanta. Então quer dizer, se eu olhar com um drone, né? Estamos falando de drone nessa hora. Vamos falar de drone. Tirar uma foto do avião de cima, o que eu vou ver? No caso do Cessna, um 52 que você vai voar lá no Aeroclube, você vai ver um retângulo. Isso. Então essa asa é retangular. Pô, difícil, hein? Tranquilo. Nossa! Retangular. Porque é simples e fácil. Resolvido. Você pode ver um trapézio. Pode, tem aviões que tem. Tem uma asa mais trapezoidal. Né? Ou seja, de repente o bordo de ataque é maior do que o bordo de fuga ou vice-versa. Então você pode ver um trapézio. Você pode ver um avião caça, se você subir um drone e olhar de cima o avião, você vai ver uma coisa meio triangular. Sim. Né? A asa, ela começa bem triangular, ela vai abrindo lá atrás. Então o bordo de fuga, ele é gigantesco e o bordo de ataque é minúsculo. Na verdade ele é grande também, né? Mas se você comparando ali na frente, o ângulo que forma é muito agudo. Então essa aí é uma asa em delta. Isso, até mesmo o Concorde, né? Que é um avião super clássico e de histórias, era asa delta, acabou. E nós temos ainda um outro formato, que é quando você olha e você fala, putz, isso é meio ovalado, é meio retangular, meio trapezoidal, tudo ao mesmo tempo. Isso mesmo. Esse é o elíptico. Elíptico. Né? Então a gente tem que conhecer, portanto, eu esqueci de algum? Temos a enflechada, né? Que é bem conhecida também. A super enflechada, tá parecido com a delta. Isso, é mais parecido com a delta. Ou então o mesmo avião, tipo um Boeing e tal, ela tem uma asa meio enflechadinha, né? Isso. Diferente da delta, a delta tá mais pros caças e a enflechada tá mais pros voos transônicos. Isso. Que ele chega ali perto, né, da velocidade do som. Perfeito. Mas aí, o que nós vamos fazer agora? Você tem que saber todos esses e tem que saber alguma coisinha de cada um, né? Isso. Dos principais. Tipo, a elíptica tem que saber que ela é a mais eficiente aerodinâmica. A delta tem que saber que é para voos supersônicos. A enflechada, mais para voos transônicos. Né? E retangular, baixa performance, aviões mais menores velocidades. Trapezoidal também. Perfeito, Léo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a gente, né? Já desmiuçamos aqui um pouquinho sobre estrutura de asa. Vamos falar um pouquinho de fuselagem agora, né? Porque existem também. Quais são as estruturas que formam essa fuselagem? Então temos três tipos de fuselagem, de estrutura. De estruturas. Então temos a estrutura tubular,
monocoque e semi-monocoque. Então, a tubular, o próprio nome já é intuitivo, né? Tubulação, treliças, né? Então, são várias tubulações em forma de treliças formando essa estrutura de fuselagem. Geralmente tubo de aço soldado. Isso, tubo de aço soldado, perfeito. Acabou. E o revestimento era uma telinha ali bem tranquila. Uma lona, como, por exemplo, o Paulistinha, né? Você bate ali com o seu dedinho ali, é oco o negócio. Você voou Paulistinha, né? Voei. A gente tava junto lá. Você solou ele no dia? Solei. Que eu tava lá. Foi. Sabe de um relógio, né? Fiquei sabendo disso aí. Bom, deixa pra lá. Foi, enfim. Sim. E aí, eu sempre falo que é a tubular. Aliás, é uma estrutura mais leve que existe. Embora está dentro lá dos aeródinos, né? Como aeronaves mais pesadas que o ar. Mas entre essas 3 tipos de estruturas é a mais fácil e mais leve que existe. Beleza. Quer falar a próxima? Não, vai lá. Beleza, a próxima é monocoque. Monocoque. Então, vamos direto ao ponto. Quais são as estruturas principais do monocoque? Caverna, que faz esse arco, né? Forma esse como se fosse um arco. É a nervura da fuselagem. É o que dá o formato da fuselagem. Pode não ser tão aerodinâmico, mas dá o formato da fuselagem. Perfeito. Temos os anéis, que é para manter esse formato até, né, dependendo ali do tamanho que seja a fuselagem desse avião. E por último, o revestimento, que pode ser um revestimento metálico. Geralmente alumínio. É o alumínio, né? Metálico ou alumínio. Que é só para poder fazer esse revestimento, para não ficar com essas estruturas mostrando de uma forma ruim, né? E por último, que é uma estrutura mais reforçada, que é o semi-monocoque. Então, o semi-monocoque também possui as cavernas, que dá esse formato, né, da fuselagem. Possui revestimento, seja metálico de aço inoxidável, tanto faz. E, por último, o mais importante, é a longarina. Tem as vigas de reforço. Chamado de reforçadores, né? Sim, vigas de reforço, reforçador, longarina. Reforçadores, que é para deixar essa estrutura mais rígida. Sim, e aí qual que é a vantagem? Como tem essas vigas de reforço, eu posso deixar o revestimento mais fino. Isso, muito mais leve no revestimento. Por isso que os aviões hoje são... Tem fibra de vidro, fibra de carbono, todo, né? Tem uma porrada de tipos de revestimento muito mais leve do que aço ou qual que foi o que a gente falou? Alumínio. Alumínio, isso. Estamos com 41 minutos, Fonseca. Vamos só relembrar aqui para seguir, então. Treliça, tubos de aço soldados. Ok. Ou tubular, mesma coisa. Ok. Monocoque, caverna e revestimento. Semi-monocoque, caverna, revestimento e vigas de reforço. Isso. Ou longarinas. Isso. Lembrando que ela é mais leve e mais moderna, semi-monocoque. E é o que é mais utilizado hoje nos aviões. É semi-monocoque. Vamos falar um pouquinho de empenagem. Empenagem, então, pessoal. Isso é mais tranquilo, né? Conjunto dos estabilizadores, o que está lá atrás do avião. Então, estabilizador horizontal, estabilizador vertical. O estabilizador precisa existir. No estudo profundo de aerodinâmica, a gente aprende que a asa desestabiliza o voo. Sim. Mas ela é necessária. Então a gente precisa de alguma coisa para compensar essa desestabilização, que são os estabilizadores. Por isso tem esse nome, estabilizar, né? Estabilizar o voo. Essa é a função deles. Isso mesmo. Vertical e horizontal. O horizontal, ele tem o leme de profundidade lá, que é um comando de voo que nós vamos ver na aula específica, ou profundor. O vertical, ele pode ser chamado também de deriva e tem o leme de direção. Que isso também precisa se chamar de leme. Leme ou leme de direção. Perfeito. Resolvido. Superfície de controle. Vamos lá, temos as primárias, Fonseca. Quais são? Então, as primárias, né? O próprio nome diz primeiros, né? São os primeiros superfícies que podem ser usadas, né? Para controlar o avião. É isso que é a superfície de controle. Isso, superfície de controle primária para você fazer os movimentos primários do avião. Então, temos o aileron, que ficam... Aliás, antes de eu falar os 3 principais, todos esses 3 estão situados sempre no bordo de fuga das estruturas que comportam esses tipos de superfícies. Perfeito. Então, a asa, o que está localizado no bordo de fuga da asa é o aileron. Certo? Que faz o avião virar. Isso. Nós vamos ver depois os movimentos, mas a ideia é virar para a direita ou para a esquerda. Temos o profundor, que fica no bordo de fuga do estabilizador horizontal, ou leme de profundidade. Que a ideia dele é jogar o nariz para cima ou para baixo, subir ou descer. Isso. Grosseiramente. Isso. E por último, o leme, ou leme de direção, que fica no bordo de fuga do estabilizador vertical. Que também a ideia dele é virar. São 2 comandos para virar. O avião não quer virar.
Perfeito. Todos esses é do bordo de fuga. Cai na prova. Com certeza. Onde fica situado a superfície de controle primária? Bordo de fuga das estruturas. Perfeito. Ok? E aí nós temos as secundárias. As superfícies de controle secundárias, elas são dispositivos que ajudam a diminuir os esforços que o piloto vai fazer, principalmente num avião sem sistema hidráulico e tal. Então a gente pode precisar de uma ajudinha. Uma ajudinha. Uma mãozinha a mais. Uma mãozinha. E nós vamos ver na aula apropriada qual é o funcionamento dessas superfícies secundárias. Isso. Mas nesse momento você tem que saber que essas superfícies secundárias, chamadas de compensadores, elas podem ser automáticas, ou seja, ela automaticamente compensa os esforços. Putz, à medida que você vai precisando de pôr mais força, ela já vai te ajudando. Sim, e fazendo automaticamente. Isso. Tem a comandável, que aí você comanda do jeito que você quer. Deixar o comando mais duro, mais leve, deixar o avião numa certa altitude ou não. E tem o fixo. O fixo você tem que sair lá fora do avião e dobrar a chapinha ali para alterar. Isso só pode ser feito em solo, é lógico, né? Você não vai sair em voo lá e... Isso que eu ia te perguntar, mas eu poderia sair do avião em voo? Tem uns loucos que fazem, né? Tem alguns que fazem, né? Se você for Tem um vídeo aí do Red Bull, né? Você viu? Sim, o cara sai e aciona o motor. Deu mó... Ah, foi... Você viu esse vídeo? Não, eu vi um que o cara, ele realmente simulou que tava em pane. Não, esse é outro. Esse é outro. Porque a FAA foi atrás dele, né? Não. Esse aí é um que o cara sai do cub. Caramba. O motor parou. E o cub não tem, o Piper Cub não tem. Ele é na mão. Aí ele vai lá e... Olha! Aciona o motor. Ainda bem, né? Porque podia custar a vida dele, né? Pois é, cada uma. Mas né? Enfim. E aí a gente tem o movimento, né? Como é que é o movimento dessa superfície? Muitos se enganam, né? Muitas vezes acham que é o mesmo movimento que você aplica ali no profundor ou nas superfícies primárias. Então, é bem claro, o compensador, né? A superfície secundária sempre vai atuar ao contrário da primária. Então, se o aileron, profundor ou leme de direção subir ou descer, o compensador fará o inverso. Então, se um subir, o outro desce. Perfeito. Se o outro descer, o outro sobe. E o compensador, gente, ele é tipo uma plaquinha, uma chapinha que fica no bordo de fuga das superfícies primárias. Isso. Então, a superfície primária, a aileron, fica no bordo de fuga da asa. O compensador do aileron fica no bordo de fuga do próprio aileron. Isso. E bem lembrado, os nomes é assim, compensador do aileron, compensador do profundor e compensador do leme de direção. É simples, é só isso. Você vai lidar mais aí com um compensador de profundor. Isso. No multimotor, talvez um compensador de leme. Correto. Né? Com certeza. Bem, agora temos aí um flaps slat, né? São dispositivos hipersustentadores. Ou seja, eles alteram a curvatura a depender do tipo, né? Nós vamos ver mais pra frente. Eles alteram a curvatura, alteram a asa, deixando ela mais... Dá mais sustentação. Gerando mais sustentação na asa. Por isso que é um hipersustentador, né? Exato. Além da sustentação que a asa já está gerando, ela ganha mais ainda sustentação. Mas isso não é de graça. Tem um custo, né? Tem um custo. Um preço aerodinâmico a ser pago. Muito maior. Qual que é esse preço? Que é o arrasto, né? A resistência ao avanço. Nada é de graça nessa vida. Nem a hipersustentação. Uma coisa... neste mundo, neste planeta Terra, uma coisa tem que compensar a outra. Se aqui saiu, ali tem que aumentar. Exato. Se ali aumentar, a outra também vai... Nada é de graça. Nada vai ser de graça. Então, a função primária dos flaps e slats é gerar sustentação. Ponto. Acabou. Mas ele tem um custo aerodinâmico que é gerar arrasto. Às vezes a gente quer o arrasto. Sim, é importante. Quais situações que poderia fazer? Eu tô numa pane. Pô, tem um lugar excelente pra eu pousar aqui embaixo. Só que se eu descer o avião, vou usar um jargão meio... assim, menos técnico, porque os alunos estão no começo, essa altura do curso, mas eu quero descer o avião. Aí eu vou lá e boto o nariz dele pra baixo. O que vai acontecer? Vai aumentar a velocidade. A velocidade vai disparar. Vai ceder Aí quando eu chegar na pista, eu puxar o avião, eu não vou conseguir parar, não. Eu não vou conseguir pousar. Vou estar rápido demais pra pousar. E dependendo do tamanho ali da área que você consegue pousar, você vai varar. Vai varar, não tem jeito. Bora. Então eu posso querer arrasto. Porque eu quero descer, mas não quero ganhar velocidade. Sim. Então eu vou jogar o avião lá pra cima daquela área. Lógico, gente, tem velocidade específica. Sim. Né? É só modo grosseiramente. Isso. Você vai jogar o avião lá pra baixo e aí você vai dar flap. Porque aquele arrasto que vai gerar o flap vai frear, vai segurar o avião e não vai deixar ele ganhar tanta velocidade. Perfeito, isso mesmo. Nesse caso eu tô usando o flap porque eu quero o arrasto. Sim. Então eu quero pagar o preço. Isso mesmo. Mas eu posso usar o flap, e geralmente usarei, para
gerar mais sustentação e aí eu poder pousar com uma velocidade menor, poder decolar com uma velocidade menor, usar menos pista. Perfeito. Né? Isso lá na frente a gente vai ver como lá na frente nós vamos ver, voar mais devagar. O funcionamento dos flaps, né? Isso aí. Ok. E temos também os slats, né? Mas os slats, eu sempre falo também para meus alunos que ele é um flap, só que fica no bordo de ataque, né? Isso. Porque o flap fica também no bordo de fuga da asa. Perfeito. E o slat é no bordo de ataque. Pode ser o slot ou o slat, mas aí nós vamos ver essas diferenças. A gente vê as diferenças deles lá. Mas ambos dispositivos hipersustentadores e a secundária é um freio aerodinâmico. E aí nós temos os spoilers, Fonseca. Sim, o spoiler... O que é essa jossa? O spoiler são aqueles painéis que ficam situados no extradorso da asa. Em cima da asa, portanto. Em cima dessa asa. E o piloto, por exemplo, vamos supor que o piloto chegou no seu ponto ideal de descida. Uhum. Só que o controlador, enfim, ali o tráfego, não permitiu que ele fosse autorizado a descer. Uhum. E aí o controlador, olha, segura um pouquinho aí. Aí o piloto, você, pilotando ali o avião, passa do ponto ideal. E aí o controlador autoriza a sua descida. Só que você já passou, então você está muito próximo, né? Ali de fazer mais ou menos a ideia da emergência. Quase, isso. Eu estou muito perto, preciso descer rápido. Então, vou ganhar velocidade. Isso. Para não ganhar velocidade e exceder as velocidades estrutural do avião, eu utilizo o spoiler. Que o spoiler ele tem dois nomezinhos também, né? Speed brake, pode ser spoiler ou speed brake, mas é a mesma função. Usado nesse caso, a gente vai usar mais chamar de spoiler. Isso, né? Que é mais ou menos nesse caso que você está colocando, eu quero gerar arrasto. Isso. E ele vai destruir, ele vai quebrar a sustentação dessa asa. Vai criar um turbilhonamento, porque é uma placa que vai subir simplesmente no extradorso. Perfeito. E os filetes de ar que estão passando no extradorso encontram essa barreira. E aí gera o arrasto. Por isso é importante só dizer que no caso do uso em voo, a deflexão do spoiler é muito menor. Isso, vai subir só um pouquinho na asa, que é para gerar um arrasto. Isso. Só para não ter que usar o flap. Porque você não pode, por questões aerodinâmicas, se você aplicar muito ângulo, né, aplicar muita força para que essas placas subam, o sistema hidráulico pode ser travado pela grande força aerodinâmica que está sendo gerada. Não vai dar ali. certo. E aí, se aquilo ali quebrar... Já era. Isso. Então, os spoilers, eles podem ser usados em voo, numa deflexão pequena, sutil, para gerar arrasto. Quando eu quiser descer mais rápido, isso. Descer, velocidade vertical, já vimos isso, maior, mas eu não quero ter a velocidade horizontal muito grande. Perfeito. Mas se eu chego no chão... Então, e se tiver quebrado se você cedeu, né, o limite durante a descida e você não tiver o spoiler na hora do toque, na hora do pouso mesmo, você vai varar a pista. Exatamente. Por quê? Mas não é o reversor que ajuda? Todo mundo acha que é. E aí, Léo? Não é. É reversor ou é o spoiler? Que se dane o reversor. Ah, boa. Então o reversor é só para gastar combustível. Geralmente, que se dane o reversor. Gente, o reversor, na melhor das hipóteses, num avião médio, que é o reverso, né, que todo mundo tá sabendo, ele vai contribuir com 30% da frenagem. Olha só. Se tudo estiver bem. Se não, vai contribuir com 10%. E tiver pista boa também, né? 10, tiver muita pista. 10, 15%. Então, né? Que se dane o reversor, né? O mais importante é o spoiler, que no uso no chão a gente tradicionalmente chama de speed brake. Isso. Aí ele deflete 90 graus, ele sobe tudo. Vai mesmo, né? E aí ele vai quebrar a sustentação. E por que isso é importante, Fonseca? Porque assim, se a gente fazer um pouso sem, né, na hora do toque, não utilizar o spoiler, ainda os filetes de ar, né, o avião está em movimento ainda. Então essa asa ela está gerando sustentação. Uhum. Então, criando ainda essa asa gerando sustentação, os pneus ainda não estão 100% no contato com o solo, embora tocou, mas não gera atrito. Só que o peso do avião não está ainda sobre as rodas. Perfeito. Porque a sustentação ali tá vencendo, né? Ainda tem um pouco de sustentação. Isso. E aí, por isso que até existe aquele efeito de solo, né? Que geralmente quando o piloto ele chega para pouso, se tiver uma temperatura muito quente, ele dá aquela flutuada. E aí dá aquele catrapada lá na frente, né? Então justamente esse ganho de sustentação que leva. Então, quando utiliza o spoiler, né, o speed brake na hora da frenagem, simplesmente como a gente viu que ele quebra a sustentação, ele realmente destrói a sustentação, o peso vai ser totalmente jogado em cima dos pneus e aí sim a frenagem será eficiente.
Sim, senão não adianta. Eu piso no freio, mas a asa ainda tá gerando 50%, 60% do peso do avião de sustentação. Ou seja, tá meio que voando sobre a pista. Então, não adianta. Não adianta. E um fato bem curioso, algumas companhias aéreas brasileiras fazem os pousos das suas grandes aeronaves, os comerciais, tá, gente? Os Airbus, os Boeings, sem utilização do reversor. Porque se ele contribui ali com 20%, 25%, no máximo 30%, eu posso gastar mais 30% de pista. Se tem... mas não poderia falar assim, mas 15 ou 20% é melhor que nada. Mas, gente, 15, 20% para um avião de 150 toneladas, que seja 60 toneladas de pouso, 15% é nada. Nada. Então, de pista, né? Vai só gastar combustível. Vou usar, por exemplo, 1.200, 1.300 metros para pousar. 1.500 sem reversor, com reversor. Sim. Se eu tiver sem reversor, vou usar 1.800. Eu tenho 3.000 em Guarulhos, 3.000 e pouco. Tô num gabarito de segurança excelente. Excelente. Vou queimar combustível pra quê? Deixa rodar 300 metros a mais. Perfeito. E os spoilers ali sendo usados, acabou. Tanto que as companhias, os pilotos são treinados para que mesmo que na hora do pouso o reversor foi colocado em automático, o piloto tem que estar com a mão ali. Porque se não abrir por alguma falha mecânica, hidráulica... Tem que arremeter. Ou arremeter, ou ele tem que acionar manualmente. Sim, põe lá a mão na alavanca e puxa. Para que suba e consiga pousar. Sim. Porque é automático, né? O avião encostou no solo, os speed brakes já sobem. Mas se isso não acontecer, tem que ser manual. Tem que ser no manual. E por último, os componentes secundários. Componentes secundários do avião, você vai ter tampas e carenagens. As carenagens são elementos não estruturais, que é só para dar uma tapadinha. No motor é muito comum isso, né? Você tem várias carenagenzinhas ali, que é só para deixar um formatinho aerodinâmico. Sim. E as tampas temos várias tampas ou janelas de inspeção. Que são janelas para que a manutenção abra e dê uma olhadinha lá dentro. Como tá a estrutura. Em algumas coisas específicas. Isso. Né? No avião é muito comum. E você tem no Cessna 152, você tem uma tampa de inspeção que é para você ver o óleo. Isso. Né? Então você não vai abrir o motor inteiro para ver o óleo, né? Ou pegar uma chave, enfim, um procedimento complexo. Você vai abrir uma tampa e vai ver o óleo. Tá bom. Acabou. Até mesmo o que faz também lá nos aeroclubes, nas escolas de aviação, é visualizar o combustível que está nas asas. Uma tampa. Então tem aquela tampinha, você tira, olha, visual ele está bem, tem até um medidor, né? Uma varetinha. Beleza, tem combustível, não tiver, manda abastecer. Se tem, tranquilo, fechou e acabou. Não precisa abrir a asa, porque se fazer isso também é gasolina pra tudo. Imagina, né? Pensa, né? Pra quê? Lambança que ia ser. Só uma coisinha pra gente finalizar. Carenagens ou tampas, né? Eles são considerados superfícies aerodinâmicas, onde não fornecem forças úteis ao voo, mas diminuem a resistência ao avanço. Beleza. Como spinners, carenagem de rodas e... polaina, né? Isso. As polainas são carenagens. Perfeito. Beleza. Fechou então, Fonseca. Beleza, Léo. Acabou. Brigadão. Até a próxima. Um abraço. Valeu.